Vendo a urgência de um reavivamento entre o povo de Deus, o canal O Retorno da Glória lançou seu primeiro livro digital, 21 Dias de Poder. Se você deseja receber o batismo do Espírito Santo e experimentar um verdadeiro reavivamento, peça gratuitamente o seu livro através do WhatsApp que estará no vídeo. Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória, que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui juntos para então aprendermos mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, hoje é o 10º dia da nossa série e o meu desejo e oração é para que o Espírito Santo de Deus esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar aí o seu like, seu comentário e também deixem seu pedido de oração para que diariamente eu esteja orando por ele, ok? E dizem as Escrituras: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, embora as 3 mensagens angelicais estão sendo e ainda serão dadas em sua ordem nos tempos em que nós estamos vivendo, a primeira e também a segunda mensagem já foram dadas antes e de uma forma toda especial pelos adventistas mileritas. Em 1843, a primeira mensagem angelical foi dada de forma parcial pelos mileritas, porque estes não compreendiam perfeitamente o que essa mensagem queria dizer com relação ao juízo de Deus e nem entendiam que nessa primeira mensagem o Senhor estava apresentando a eterna vigência da lei de Deus, especialmente o 4º mandamento que ordena a santificação do sábado. Contudo, eles entendiam que a hora do juízo havia chegado e esta mensagem, a qual chamava o povo para se preparar para a volta de Jesus, ela foi nomeada de o clamor da meia-noite. Após essa passagem de 1843, ao descobrirem que, segundo o calendário usado pelos judeus, o dia da expiação cairia em 22 de outubro de 1844, os adventistas mileritas retomaram o fôlego e passaram a dar a advertência com zelo ainda maior, e conforme estes iam sendo expulsos das igrejas as quais frequentavam, e conforme as portas de muitas igrejas se fechavam para a mensagem do juízo de Deus, então a proclamação de que Babilônia havia caído, a segunda mensagem angelical, começou a ser proclamada pelos mileritas, porque eles consideravam que todas aquelas igrejas se tornaram Babilônia, pois tinham desatendido a mensagem da breve volta de Jesus. E embora os primeiros adventistas tenham errado com relação à sua compreensão ao que significava o início do juízo de Deus, eles não erraram ao proclamarem pela primeira vez que as igrejas que não se comoveram com a mensagem da breve volta de Jesus haviam se tornado Babilônia, porque o próprio Espírito de Profecia confirma que a partir da rejeição do clamor da meia-noite, todas as igrejas que rejeitaram aquela advertência aos olhos de Deus, passaram a ser consideradas como Babilônia. E diz o Espírito de Profecia: o primeiro anjo é seguido por um segundo, que proclama: caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação "Caiu Babilônia" foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram essas igrejas. Contudo, embora as denominações que não aceitaram a mensagem dos primeiros adventistas e dos adventistas atuais, os adventistas do 7º dia, estão ali incluídas na confederação chamada de Babilônia, formada pela Igreja Católica Apostólica Romana e suas filhas, ainda assim, as igrejas protestantes e evangélicas não estão completamente caídas, mas só se colocarão nessa situação após rejeitarem a mensagem da queda de Babilônia, quando essa for dada em um alto clamor. Veja, o Espírito de Deus estava sobre os primeiros adventistas, os mileritas, e eles não apenas pregaram da boca para fora que Babilônia estava caída, mas, segundo a luz que eles estavam recebendo, eles abandonaram todo e qualquer costume de Babilônia, pois o Espírito da verdade estava neles e iluminava as suas mentes e lhes dava poder para rejeitarem toda a doutrina e costumes das igrejas caídas. Amigos, proclamar a queda de Babilônia não é apenas uma apresentação teológica de quem é Babilônia a Grande e as suas filhas, mas proclamar a queda de Babilônia consiste em estar irrepreensível diante do trono de Deus, ou seja,
sem nenhuma contaminação com mulheres impuras, sem nenhuma contaminação com doutrinas de igrejas apostatadas. Em João 14,30, Jesus disse que o príncipe deste mundo estava vindo e nada de Satanás podia nele ser achado. Ao dizer isso, Jesus estava afirmando que Satanás tentaria acusá-lo de ter cometido alguma falha, não podendo ele ser um sacrifício perfeito em favor do homem. Contudo, pelo fato de não ter Jesus condescendido com o pecado, nem sequer por um pensamento, nada pôde Satanás achar no Filho do Homem para acusá-lo de pecado. Mas, sendo Jesus homem, e vindo em semelhança de carne pecaminosa, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 3, como pôde ele conseguir tal proeza? Como pôde ele não se contaminar com o pecado? Será que era pelo fato de ser Deus encarnado? Não. Não foi o fato de Jesus ser Deus encarnado que o fez vencer todas as tentações a fim de poder afirmar que nada do maligno havia nele. Mas, como vimos em nossos primeiros estudos, o motivo por Jesus não pecar era porque o Espírito Santo habitava constantemente em seu interior, habilitando-o assim para o conflito contra as trevas. Veja, Babilônia significa confusão. E Satanás é o pai de toda a confusão religiosa, porque desde o princípio, lá no Jardim do Éden, o inimigo das almas misturou a verdade com a mentira, confundindo assim a mente de Eva. Jesus venceu a Babilônia do seu tempo, pois os judeus haviam se distanciado, e muito, da pura verdade das Sagradas Escrituras. Mas, mesmo com toda a nação desviada do reto caminho, Jesus se manteve firme no assim diz o Senhor, porque o Espírito da verdade nele habitava, não permitindo que o Filho de Deus fosse confundido e não permitindo que suas palavras trouxessem confusão à mente dos ouvintes. Bom, pela segunda vez, Deus chamará o povo do advento para proclamar ao mundo que Babilônia está caída. E assim como Jesus venceu a falsa confusão religiosa do seu tempo e apresentou a verdade de Deus para aqueles que foram confundidos por Satanás, pelo fato de estar ele imbuído do Espírito da verdade, da mesma forma, os adventistas do sétimo dia, representantes da verdade de Deus nesses últimos dias, deverão proclamar que Babilônia está caída não apenas por teoria, mas semelhantemente a Jesus, imbuídos do Espírito da verdade, eles precisam declarar a queda de Babilônia por intermédio de suas próprias vidas imaculadas e isentas de qualquer contaminação com as doutrinas de Babilônia. Queridos, certa vez um palestrante fez uma experiência com um auditório que o estava ouvindo. E ele apresentou ali uma garrafa de água mineral de uma marca famosa pela qualidade de sua água. E ele perguntou para os ouvintes quem teria a coragem de experimentar um pouco daquela água. Imediatamente, todos levantaram a mão, tanto pelo fato de estarem com sede, como pelo fato de que aquela marca de água era muito confiável. Contudo, enquanto a multidão ainda estava ali com suas mãos levantadas, aquele palestrante pegou um pequeno frasco de água que ele tinha retirado de um esgoto e com conta-gotas ele pingou apenas uma pequena gota de água poluída dentro daquela garrafa de água mineral e ele disse: aqui eu tenho 500 ml de água mineral com apenas uma gota de água poluída. Quem aceita um gole dessa água? Bom, diferente de instantes atrás em que todo o auditório havia levantado as mãos, após aquela água ser contaminada com uma pequenina gota de água de esgoto, ninguém mais se prontificou a experimentá-la. Amigos, não podemos apresentar uma verdade pura se essa está contaminada com uma gota de doutrinas de Babilônia. Não podemos apresentar diante de Deus e do mundo uma vida imaculada e irrepreensível se o nosso coração está contaminado com qualquer coisa que seja das doutrinas e dos costumes de Babilônia. Deus quer nos encher da água pura do Espírito Santo a fim de sermos nesses últimos dias uma límpida fonte a jorrar a verdade para todos aqueles que até então só têm experimentado a água contaminada com as filosofias e doutrinas de Babilônia. Mas para isso, precisamos desistir de nós mesmos. Precisamos desistir do nosso eu, para que o Espírito Santo possa em nós habitar em toda a sua plenitude, a fim de nos usar neste último grande conflito para dar a poderosa mensagem da queda de Babilônia em um alto clamor. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos escuta e nos atende de acordo com a sua vontade. Pai,
Nós temos a missão de proclamar ao mundo que Babilônia está caída, mas para isso, primeiramente, devemos estar completamente purificados da contaminação com Babilônia. Ajuda-nos, Pai, a vencermos tudo aquilo em nossa vida que está em conformidade com Babilônia, para que possamos receber o Espírito Santo a fim de darmos essa mensagem ao mundo. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.